nossa aula de História nesta quarta-feira, dia 12 de maio. Hoje, dia 12, é exatamente uma dúzia do mês de maio. Estamos quase na metade do mês de maio e nós vamos agora estudar um pouco mais de História. Peguem, por favor, o livrinho de História para nós fazermos algumas atividades nele. Tem leitura para fazer, a tarefa de casa também será nele, tem correção para nós fazermos da aula passada, então você já vai preparar os seus materiais para a nossa aula de História. Eu vou pedir que vocês peguem o livrinho para nós fazermos a correção da tarefa de casa. Nossa aula passada foi na quarta-feira, dia 5 de maio. E nós estudamos sobre convivência familiar. O nosso assunto de hoje é um assunto novo, que é exatamente o assunto seguinte. E nós estudaremos hoje sobre se eu fosse você. É uma pergunta bem interessante que nós estudaremos. E desse assunto, nós vamos começar com a correção da tarefa de casa da aula passada. Nós vamos corrigir agora a tarefinha da página 58. A quarta questão foi uma pergunta que tem resposta pessoal, mas eu vou ler para vocês para explicar. Você costuma ser gentil com as pessoas da sua família? Escreva um pequeno texto falando da importância da gentileza no convívio familiar. Você, aluno do segundo ano, costuma ser gentil com as pessoas da sua casa? Você sempre pratica a gentileza? Você ajuda as pessoas da sua casa quando elas estão precisando? Você colocou então bordando um textinho explicando qual é a importância da gentileza no convívio familiar. Imagina só uma família em que ninguém é gentil com ninguém. Ninguém ajuda ninguém, ninguém se preocupa com ninguém. Que estranho uma família assim, pois a família ela é um laço em que une as pessoas que moram juntas, onde tem a harmonia, a união, o amor, o carinho, o respeito, a tolerância, a paciência. São muitas coisas que nós precisamos ter para o convívio familiar, não só dentro da nossa família, mas isso nós levamos para a nossa sociedade também. Nós aprendemos em casa a ajudar, a ser gentil, paciente, educado, respeitoso com as outras pessoas. E isso que nós aprendemos em casa, nós passaremos, nós transmitiremos para a nossa sociedade. São pessoas que podem transitar com você na rua, no shopping, numa praça, num parquinho ou em outro local. Todas essas pessoas que vivem na região que você mora, ou as pessoas que passam por você no local que você está, são as pessoas que fazem parte da sociedade. Imagine só, se dentro de casa ninguém é gentil com ninguém, ninguém ajuda ninguém, como é que essa família vai viver bem, viver em paz, todo mundo com carinho um com o outro, respeitando um ao outro? Vai ficar bem difícil, não vai? Bastante complicado vai ser assim. E vocês escreveram sim ou não. E depois escrever um pequeno texto comentando sobre a importância da gentileza no convívio familiar. No quinto, acompanhe a leitura do texto a seguir. Tem um textinho aqui, não muito grande, que foi preciso ler para colocar a resposta abaixo. Vamos ler? O tempo costuma modificar as coisas e com as famílias não é diferente. Antigamente, o formato de família era bem diferente do que estamos acostumados a ver hoje em dia. Os pais tinham um número maior de filhos. Normalmente, o pai saía para trabalhar enquanto a mãe ficava em casa, educando os filhos. Hoje, conseguimos ver, além desse modelo, vários outros. Há crianças que ficam com seus avós enquanto os pais trabalham. Outras passam a maior parte do tempo com babás, em berçários ou hotéisinhos. Antigamente, as famílias eram muito rígidas com relação à disciplina. Ai da criança que fosse levada nesse tempo. Com base no que você leu, converse com seus avós ou com alguém de mais idade
e pergunte como eram as regras da família dessa pessoa. Depois, escreva as regras que permanecem até hoje. Essa também foi uma resposta pessoal. Você, aluno do segundo ano, conversou com seu vovô, sua vovó ou uma pessoa mais velha da sua casa. E aí, depois dessa conversa, vocês colocaram aqui no textinho quais são as regras que permanecem até hoje. Tem alguma regrinha que a criança precisa fazer até hoje e que é uma regra antiga da família? Você vai escrever aqui nessa quinta questão, mas também é pessoal. Você vai conversar com a sua família e descrever o que foi que eles informaram para vocês, certo? Alguns alunos mandaram para mim, como eu expliquei. Muito obrigada pela participação, mas ainda dá tempo, eu continuo recebendo a foto das tarefas. Na nossa aula passada, nós conversamos sobre convivência familiar e nós vamos fazer uma breve recapitulação. Como eu expliquei na nossa aula passada, a família é o principal grupo de uma criança. Assim que a criança nasce, ela é inserida numa família e ela vai começar a receber os cuidados para crescer, para se desenvolver. Ela vai precisar de uma pessoa para alimentá-la, dar banho nela, trocar a fralda, ensinar como engatinhar, como andar, ensinar a falar. Ela vai aprender boas maneiras, ela vai receber a educação de seus familiares, ela vai aprender como se comportar nos lugares que ela visitar, ela vai aprender sobre respeito, sobre obediência, sobre o amor, sobre os cuidados com suas próprias coisas. Então a criança ela vai aprender tudo isso. E cada pessoa de uma família é chamada de quê? Que eu falei na aula passada. Quem é que lembra? Cada pessoa da família é chamada de membro. Isso mesmo, membro. E os membros se reúnem na família para tanto ir ao parque, à praia, fazer compras ou outras atividades, dependendo de cada família. Existem regras nas famílias que essas regras precisam ser obedecidas. E essas regras existem para o bem convívio de todo mundo na casa, para que todos possam viver bem, se respeitar, amar uns aos outros e cuidar uns dos outros. Não existe um número certo de pessoas de uma família, cada uma especial e única, assim como a sua família também é muito especial. Na página 56, para nós terminarmos a nossa revisão, existem crianças que moram com o pai e a mãe. Lembra que eu falei? As famílias elas não são iguais, elas têm regras diferentes, tem parentes que podem viver perto ou distantes e tem criança que mora com o pai e a mãe. Mas tem criança que mora com o pai, a mãe e os irmãos. Tem criança que mora apenas com o pai, tem criança que mora apenas com a mãe, ou em alguns casos ela mora com a mãe, com o vovó e o vovô. Tem criança que mora apenas com os avós. Tem criança que mora com o pai e a madrasta. Tem criança que mora com a mãe e o padrasto. E tem criança que mora com outros parentes. Só que na nossa casa, nós aprendemos várias normas de comportamento para que nós possamos saber conviver em sociedade, viver bem uns com os outros, com as outras pessoas que nós encontramos no caminho, na rua ou até mesmo nossos novos amigos. Nós precisamos saber ouvir as outras pessoas, pedir licença ao passar entre as pessoas. Se tem uma pessoa que está no seu caminho e você precisa passar, você está precisando passar, só que tem algumas pessoas que estão lá de costas e não estão vendo que você quer passar. O que é que você vai fazer? Pedir licença. Sempre que você precisar passar entre as pessoas ou até mesmo entrar na casa de uma pessoa que você vai visitar, pedir com licença, boa tarde e entrar, bom dia, e entrar na casa da pessoa. É sempre muito educado nós usarmos as palavrinhas mágicas, pois nós estamos sempre aprendendo essas regrinhas de convivência para o bem comum de todos. E esse próximo que eu falei agora, cumprimentar com bom dia, boa tarde, boa noite. Sempre que você encontrar uma pessoa, cumprimente-a de acordo com o horário do dia ou da noite. Não mexer naquilo que não lhe pertence.
Nós devemos mexer naquilo que não é nosso? Não, nós devemos deixar os objetos dos outros lá onde a gente viu. Não tocar, não mexer se a pessoa não autorizar. Se você precisar pedir emprestado alguma coisa a alguém, você pede emprestado, você vai esperar a pessoa autorizar, você pegar aquele objeto, você usa, devolve, tá tudo certo. Então é assim que nós aprendemos a conviver em sociedade. Agradecer quando receber alguma gentileza, quando alguém fizer um favor para você, quando alguém lhe der um presente, você sempre agradecer, dizer obrigado, obrigada, ou sou grato, eu te agradeço, gratidão. Então são essas palavrinhas que nós usamos. E a outra foi dizer por favor. Sempre que você precisar da ajuda de alguém, peça por favor, preciso amarrar o cadastro do meu sapato. Por favor, amarra meu cadarço. Por favor, você pode me ajudar? Eu sempre utilizar essas palavrinhas mágicas. E desculpar-se quando agir de forma errada. Quando nós agimos de forma errada, nós somos seres humanos e erramos. Então, se a gente agir de uma forma errada, ou pisou no pé do coleguinha sem querer, pede desculpa e aí você se resolve com um amiguinho. E as pessoas da família precisam respeitar umas às outras para que possam viver bem em harmonia. Precisa haver o respeito entre pai e filho, mãe e filho, avô e avó, netos e avós, tios e sobrinhos. Então tem que haver um respeito entre todo mundo da família, entre os membros da família, para que todo mundo possa conviver bem, para que essa família possa viver em paz, que esse ambiente seja um ambiente saudável, seja um lugar agradável de você ficar. Porque imagina só viver numa casa onde você só escuta briga, só escuta grito, só escuta discussão. Não é saudável estar num ambiente assim. Um ambiente adequado, um ambiente saudável é você viver em paz uns com os outros. Ok, turma? E esse foi sobre convivência familiar. Assunto novo, página 60 aqui do livrinho de história, página 60. O título é Se Eu Fosse Você. Vamos ler? Todos nós, seres humanos, somos diferentes e temos histórias diferentes. Elas começam com os fatos que acontecem antes mesmo do nosso nascimento. Antes da gente nascer, muita coisa aconteceu. As semelhanças, diferenças e necessidades especiais fazem parte do nosso ser. Porém, existem pessoas que apresentam dificuldades em relação às características físicas. Por exemplo, pessoas cadeirantes. Você sabe o que é uma pessoa cadeirante? Você já viu alguma criança cadeirante? Eu já vi crianças e adultos. Uma pessoa cadeirante é aquela pessoa que tem uma dificuldade de se locomover sozinha. Ela precisa da ajuda de uma cadeira de rodas para que ela possa ir de um lugar para outro. Ela pode ter nascido com alguma necessidade especial física, por ela não andar, por ter alguma doença ou por ter alguma outra coisa que afetou os seus membros. As pessoas cadeirantes, elas têm essa necessidade especial. Outra coisa também, deficiência visual ou auditiva. A deficiência visual são aquelas pessoas que não conseguem enxergar. Elas não conseguem enxergar, mesmo utilizando óculos. São aquelas pessoas que nasceram cegas ou que tiveram alguma doença ou alguma outra eventualidade e essa pessoa deixou de enxergar. Imagine você viver assim. Você não enxergar nada. Nada. Tem pessoas que têm essa necessidade especial. E nós podemos sim ajudar essas pessoas com essa necessidade especial, informando se tem algum obstáculo no caminho, ou então dizendo para ela a hora, pois ela não está vendo o relógio. E tem outras formas também que nós podemos ajudar. Já as pessoas com a deficiência auditiva são aquelas pessoas que não escutam nada ou quase nada.
São chamados de pessoas surdas. Esse é um termo antigo, mas é errado. Você sabia? Surdo, mudo, está errado esse termo. A pessoa não fala porque ela não ouve, mas isso não quer dizer que ela não emite nenhum tipo de som. O correto é surdo. Pessoas que não escutam, elas são pessoas surdas, mas elas podem se comunicar sim com as pessoas ouvintes. Você sabe através de quê? Existe aqui no Brasil a língua brasileira de sinais, conhecida como Libras, ou assim mais comum usar. Libras, a Libras é a língua brasileira de sinais, onde vários sinais foram criados para haver a comunicação entre ouvintes e pessoas surdas, pessoas que não escutam, elas não escutam. Então você pode se comunicar com as pessoas que não escutam através da Libras. Eu vou mostrar algumas letrinhas do alfabeto para vocês, certo? Só algumas. Letrinha A na Libras é assim. Você pode fazer na sua casa, letra A. Essa é a letrinha A. Vamos fazer outra vogal. Letra E. Parece uma garra. Letrinha E. Vamos repetir. A, E. Letra I. Você vai levantar o seu dedo mindinho, seu dedo mínimo. Letrinha I. Letra O. É assim. Parece uma bolinha. Letra O. E letra U. É assim. Dois dedinhos juntinhos. Letra U. Recapitulando. A, E, I, O, U. Essas foram as vogais na língua de sinais Libras. E é uma língua muito interessante da gente aprender a Libras. É muito interessante você aprender diversos sinais, como água, por exemplo. Isso aqui quer dizer água. Você quer beber água? Água. Quando você quiser ir ao banheiro, você vai fazer isso. A sua mãe vai fazer assim. Rápido. Banheiro. Água. Balançando o dedinho. Bota assim, ó. O polegar no seu queixo. Água. Banheiro. Você aprendeu dois sinais e aprendeu agora as vogais na Libras. E as pessoas que elas não enxergam, voltando ao assunto das pessoas com deficiência visual, elas se comunicam através ou da fala, porque elas falam, ou então através do braille. Você sabe o que é o braille? O braille, ele é uma forma de comunicação em que as pessoas com deficiência visual, elas vão utilizar o tato, as pontas dos dedos, para identificar as letras. Elas vão conseguir identificar sinais para também fazer a comunicação. Elas vão poder ler livros, ler revistas ou outras coisas através do braille. É uma forma dos cegos, das pessoas com deficiência visual, aprenderem a ler e se comunicar. E os surdos utilizam a Libras. Já as pessoas com paralisia cerebral ou outra deficiência, elas são pessoas que têm uma necessidade especial. Pessoas que nasceram, tiveram paralisia cerebral, muitas delas não andam, elas usam cadeiras de rodas, elas muitas vezes não falam e precisam da ajuda 24 horas de uma pessoa para cuidar delas, para dar banho, para dar comida, para vesti-la, para cuidar dela. Então são pessoas que têm essas necessidades especiais. E nós precisamos sim cuidar dessas pessoas e ajudá-las quando elas estiverem precisando. Você já se colocou no lugar de alguém em alguma situação? Você já parou para pensar como seria a sua vida se você tivesse alguma necessidade especial dessa? Se colocar no lugar do outro é tentar ver o mundo e as pessoas da forma como os outros o veem. É você tentar enxergar, você tentar perceber como é a vida dessa pessoa e compreender que ela necessita de ajuda. Imagine se, por exemplo, você não quiser brincar com um colega só porque ele usa cadeira de rodas. Mas o que é que impede uma criança de brincar
ela usa cadeira de rodas? Ela pode também se divertir junto com os outros amiguinhos que andam. Só porque ela usa uma cadeira de rodas, não significa dizer que ela não pode se divertir. Ela pode e ela deve. Lembra dos direitos da criança? Todas as crianças têm direito ao lazer, ao brincar, à moradia, à saúde, à assistência médica, ao amor, carinho, respeito. Então tudo isso está incluso. E as crianças que têm a necessidade especial, elas também têm os mesmos direitos das crianças que não têm necessidades especiais. Elas precisam receber os cuidados e essas necessidades especiais que elas têm, nós poderemos ajudá-las. Se você tiver, por exemplo, um amiguinho que usa cadeira de rodas, você vai poder brincar com ele normalmente. Vai ter algumas limitações, sim, mas esse seu amiguinho também tem o direito de se divertir. Colocando-se no lugar dele, você poderá perceber como seria desagradável sofrer esta exclusão. Se você fosse excluído de uma brincadeira, você é aluno do segundo ano, está lá com um grupo de amigos para brincar, mas aí ninguém quer brincar com você só porque você usa cadeira de rodas, ou porque você não escuta, ou porque você não enxerga. Imagine como você se sentiria. Você se sentiria triste, você se sentiria rejeitado. Isso é algo que ninguém deveria sentir, se sentir excluído ou rejeitado. Nós devemos sempre acolher as pessoas com amor, com carinho. E dentro das limitações, vocês crianças também podem brincar com seus amiguinhos. Entenderam, turma, sobre esse assunto? É um assunto para nós refletirmos sobre como seria se nós estivéssemos no lugar dessas pessoas. Para finalizar a leitura, 61. Não importa se a menina quer jogar bolinha de gude com os meninos. Não importa se a menina joga futebol com os meninos. Ou se ela brinca de outra brincadeira. Meninos e meninas podem brincar da brincadeira que eles quiserem. São crianças, então todo mundo tem direito ao lazer e a brincar. Não importa se a cor da pele de uma pessoa é mais clara ou mais escura que outras. Todos são pessoas, todos merecem respeito, independentemente de cor da pele. Isso não significa que uma pessoa é boa ou ruim. Cor da pele não define caráter. E nós devemos sempre receber as pessoas com carinho, independentemente de cor da pele. Não importa se uma pessoa tem essa ou aquela crença ou condição social. Não importa se essa pessoa tem uma religião diferente da sua, diferente da minha. Nós devemos sempre nos respeitar. Mesmo que você não conheça a religião do outro, converse com ele para que ele possa explicar e tirar as suas dúvidas. Mas o respeito ele deve haver em qualquer ocasião. E também falando sobre a condição social. Pessoas ricas ou pobres também merecem ser respeitadas. Todos temos diferenças e são essas diferenças que fazem com que o mundo seja cada vez mais legal de se viver, desde que haja sempre respeito. Muito bem, turma, esse é um assunto muito legal, é um assunto reflexivo para nós pararmos e refletirmos sobre ele. A atividade de casa de vocês será na página 62. Eu vou pedir agora que você pegue o seu caderninho de desenho ou até mesmo o seu caderno de história para fazer uma atividade bem legal com uns desenhos bem bacanas que você vai realizar comigo agora. No seu caderninho de história, você vai anotar o nome da escola, coloquem a data de hoje, dia 12 de maio de 2021. Vai colocar também a disciplina de história e vai pular uma linha. Desenhe ou recorte figuras de diferentes pessoas. E
Você vai copiar o cabeçalho, bem lindo. Esse daqui não precisa porque foi só a introdução da nossa aula. Data de hoje, história, coluna, linha, primeira questão. Desenhe ou recorte figuras de diferentes pessoas e escreva uma frase sobre como devemos tratá-las. Mas tratar quem? As pessoas. Como é que nós devemos tratar as pessoas? Você vai recortar figuras de diferentes pessoas. Você vai poder colocar figuras de crianças, de pessoas mais velhas, de idosos, de adultos, de jovens. Colocar aqui no seu caderninho ou até mesmo no caderno de desenho. Você poderá fazer isto. Mas se você não tiver nenhuma figura, você poderá fazer desenhos de diversas pessoas. Pinte-os, coloquem lá com diferentes adereços, pessoas de diferentes povos, de outras localidades. Você vai fazer aqui e vai também compartilhar comigo no aplicativo. E responder a página 62 como a sua atividade de casa, certo? Então eu vou pedir que vocês mandem a foto dessa tarefinha e também a do livro, porque eu quero ver o que vocês fizeram de desenho ou então recortar as figurinhas. Ok, turminha? A nossa aula de história está encerrando. Eu agradeço a sua participação na nossa aula de hoje. Muito obrigada pela sua companhia e nós nos veremos na próxima aula. Um beijo, segundo ano, fique com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.